Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E dessa vez iremos aqui discutir um pouco sobre distúrbios hemodinâmicos, focando principalmente na trombose e na embolia. Lembre que distúrbios hemodinâmicos é um conjunto de alterações muito mais amplo, né? Onde você pode pensar em hemorragia, em hemostasia, edema, congestão, mas nesse vídeo focaremos na trombose, o que é a trombose, quais são suas principais causas, e também na embolia, do mesmo jeito, né? O que é uma embolia, quais são seus principais tipos e as consequências clínicas dessas duas condições. Então, se você tem dúvidas em relação a esse conteúdo, você está na videoaula correta. Não se esquece, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal, também deixa o seu like nesse vídeo e compartilha esse material com seu colega, tá bom? Vamos lá, vamos para o vídeo, entendendo primeiro o que é um trombo, tá? Então, o trombo, vejam aqui esse conceito, né? São massas sólidas ou tampões que eles são formados na circulação, principalmente por constituintes sanguíneos. Então, plaqueta, fibrina, tá? Lembrem da nossa última videoaula. Falamos aqui sobre o processo de hemostasia, falamos sobre a cascata de coagulação. Portanto, vimos ali na cascata, né, vimos que existe a hemostasia primária, que tem relação direta com as plaquetas, a hemostasia secundária, que é toda uma cascata até a formação da fibrina. Então, quando essa cascata de coagulação, quando essa hemostasia ela é ativada, ela pode formar essa massa sólida, e essa massa sólida ela pode levar a uma obstrução do vaso, tá? Se essa obstrução acontece, lembra, o fluxo sanguíneo distal, então para os tecidos, para as células que estão distais àquela obstrução, deixam de receber sangue. Isso gera uma isquemia, e essa isquemia pode também gerar um processo de morte celular. Portanto, toda vez que você pensar na formação de um trombo, e aí, gente, quando eu falo, né, de trombo e trombose, lembre que esse sufixo "ose", ele tem relação com acúmulo. Então, basicamente, numa trombose, existe ali um acúmulo de trombos, né? Existe ali uma agregação desses trombos. E o que é que justifica a formação de um trombo? Lembra, toda vez que você pensar em trombose, toda vez que você pensar num trombo formado, pense e lembre na tríade de Virchow. A tríade de Virchow, ela é composta por lesão endotelial, estase venosa ou alteração do fluxo sanguíneo e hipercoagulabilidade. Vamos lá, vamos entender cada uma dessas três variáveis. Primeiro, lesão endotelial. Lembra, toda vez que o endotélio é lesado, tá? Ou por turbulência do fluxo sanguíneo, que é ali é característico da hipertensão, ou por redução da capacidade anticoagulante, tá? O importante é, o endotélio foi lesado, lembra da nossa última videoaula, onde falamos sobre hemostasia secundária. Lembre que a hemostasia secundária, ela é ativada pela lesão do endotélio. Então, quando o endotélio é lesado, existe ali principalmente a via extrínseca, né, sendo iniciada, fator 7, que vai levar à ativação do fator 10, fator 5, até chegar no fator 1, que é a fibrina. Portanto, a lesão do endotélio está associada à agregação de plaquetas, formação de fibrina, ou seja, formação de um trombo. Beleza? O segundo ponto é a estase venosa, tá? Eu falo o segundo ponto aqui não por ordem de importância, tá bom, gente? Só mesmo uma lista de eventos que podem gerar esse trombo. Então, segundo, estase venosa, alteração do fluxo sanguíneo. Toda vez que existe redução do fluxo, diminuição da velocidade dentro de um vaso, principalmente dentro de uma veia, existe um aumento da agregação e a formação desses trombos. Isso ocorre muito, é muito típico em pacientes, por exemplo, que têm uma insuficiência cardíaca, por redução do débito cardíaco, também tende a reduzir o retorno venoso. E isso, né, se o retorno venoso ele reduz, não está voltando o sangue corretamente lá para o coração, esse sangue está ficando parado.
se não parado, um fluxo bem reduzido perifericamente, consequentemente, aumentando a chance de formação de trombo. Pacientes com insuficiência valvar, lembre que as veias dos membros inferiores possuem valvas. Se uma dessas valvas falha, existe uma sobrecarga da válvula de baixo. Consequentemente, se essa válvula de baixo ela acaba sobrecarregada, vai dilatar esse vaso. Se o vaso dilata, o fluxo ali dentro diminui, formação de trombo também, tá? Pacientes que têm, por algum motivo, uma situação chamada de imobilismo, imobilidade, ele está lá acamado, é um paciente paraplégico, ou um paciente está lá no TI, está sedado, e não tem atividade daquele nosso segundo coração, aquela bomba muscular que é o nosso tríceps sural. Então, quando andamos, esse tríceps ele contrai, comprime a veia e essa veia facilita, né, essa compressão facilita o retorno venoso. O paciente acamado, que não tem essa ativação, não tem essa atividade muscular, consequentemente, ele não consegue gerar esse retorno venoso de forma adequada. Fluxo sanguíneo reduz, estase venosa, portanto, formação de trombo. E o terceiro ponto é chamado de hipercoagulabilidade. Já dá para entender perfeitamente. O que acontece aqui é, por algum motivo, existe um aumento da taxa de coagulação ou redução de fatores que são anticoagulantes, tá? Então, normalmente, a hipercoagulabilidade ela está associada com algum tipo de alteração, por exemplo, hormonal, tá? Por isso que mulheres que usam anticoncepcionais, elas possuem, a depender do anticoncepcional, maior risco, né, dessa formação de trombos. Durante a gravidez também, que tem alteração hormonal, aumenta a chance de formação de trombos. É por isso que é muito comum que mulheres grávidas, por exemplo, usem as meias compressivas, né, aquelas meias elásticas, para diminuir esse risco. Ok, entendemos como o trombo é formado. Agora vamos entender o que é um êmbolo, tá? O êmbolo, gente, é aquele uma parte do pode ser uma parte do trombo, né? Mas é um corpo que circula no interior dos vasos. Ou seja, a partir do momento formou-se um trombo, tá? Vimos o motivo por que o trombo se forma. Formou-se um trombo. Se esse trombo total ou parte dele sai do ponto onde ele foi formado e começa a viajar pelo corpo, a circular, né, pelo corpo, ele deixa de ter o nome de trombo e passa a ser chamado de êmbolo. Então, se estiver circulando, é o êmbolo, tá? Por isso que muitos pacientes que inicialmente dão entrada, abrem o quadro com trombose venosa profunda, em algum momento, e isso pode variar até 50% das vezes, eles evoluem com tromboembolismo pulmonar, porque aquele trombo que foi formado, ele se desloca, ou seja, é um êmbolo, esse êmbolo viaja pelo corpo, então imagine que ele foi formado lá na veia poplítea, ele viaja, ele sobe, veia cava, chega no coração, as câmaras cardíacas são maiores do que esse êmbolo, então o êmbolo passa facilmente pelo coração, mas ao chegar no pulmão, os vasos pulmonares ficam cada vez menores. E em algum momento, esse êmbolo, ele tende a impactar, tá? Ele impactou e isso gerou um tromboembolismo pulmonar. Quais são os tipos de embolia, tá? Esse êmbolo, ele pode ser formado pelo quê? Existe a embolia sólida, acabei de dar o exemplo aqui, é o trombo, parte dele que deslocou do ponto de origem e chegou em algum, né, em algum vaso de menor calibre e gerou obstrução. Lembrem que não é necessariamente pulmonar sempre. Entenda que a embolia, ela pode ser embolia pulmonar ou pode ser uma embolia sistêmica. Então, basicamente, imagine que esse êmbolo, esse trombo, ele foi formado do lado esquerdo do coração, tá? Uma vez esse ventrículo esquerdo contraindo, ele ejeta esse êmbolo e esse êmbolo pode chegar em qualquer parte do corpo. Então, ele pode subir em direção, né, passando aqui pela carótida comum, chegar até o sistema nervoso central, gerando um AVC isquêmico. Ele pode chegar até o rim, gerando uma embolia renal ou qualquer outro órgão, tá? Então, isso é uma embolia sistêmica.
Se esse trombo foi formado do lado direito do coração ou foi formado em qualquer parte do corpo, chegou até o lado direito do coração, esse êmbolo será direcionado para o pulmão e aí existe uma embolia pulmonar, tá? Essa embolia é sólida. A embolia líquida, menos comum, está associada ali com aspiração de líquido amniótico, né, muito comum ali na fase fetal. Embolia gasosa, então a partir do momento que existe a formação de bolhas de ar, tá? Essa é uma complicação, não é super comum, mas é uma complicação relatada, associada a um tipo de intervenção chamado de ECMO, né, que é a oxigenação por membrana extracorpórea. Basicamente, essa ECMO, né, é um aparelho que faz o papel do pulmão. Então, em pacientes com a lesão pulmonar mais grave, o sangue que seria direcionado para o pulmão, ele é desviado para uma máquina e essa máquina oxigena esse sangue e devolve para o corpo. Consequentemente, o que acontece? Já que ela trabalha com gases, em algum momento pode existir a formação de bolhas. E essa formação de bolhas, essa bolha, uma vez devolvida para o corpo, ela não se dissolve no sangue. Então, vira efetivamente um êmbolo, chegará em algum ponto e irá obstruir, gerando uma embolia gasosa. De novo, pode chegar em qualquer lugar e o paciente, por vezes, pode ter a chamada embolia gasosa disseminada, ou seja, vários locais receberam essas bolhas de ar. E a embolia também pode ser gordurosa. Esse tipo de embolia é muito associado com lesão, principalmente de diáfise de ossos longos. Lembre que com o avançar da idade, a nossa medula óssea, ela deixa de ser a medula vermelha e passa a ser uma medula amarela. Por que amarela? Porque ela é composta agora por principalmente gordura. Consequentemente, quando esse osso é fraturado, essa gordura é exposta e em algum momento ela pode chegar até a corrente sanguínea e ser direcionada para o coração e depois para os pulmões, ou também pode chegar em qualquer outra parte do corpo. Então, essa seria uma embolia gordurosa. Beleza? Então, se você gostou desse conteúdo, não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa aí também o seu like e ativa o sininho. Hoje falamos um pouquinho aqui sobre patologia, né, sobre distúrbios hemodinâmicos, trombose e embolia, mas aqui no canal também você encontrará material sobre fisiologia, encontrará também sobre respiratória, terapia intensiva, metodologia da pesquisa científica, então como escrever artigos. É um canal muito variado, então tem que ficar aqui alerta, tem que deixar aí o seu sininho, tem que se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo que sai toda semana, 2 vezes pelo menos. Então é isso, até o próximo vídeo, tchau!